dia! Valeu pela sua audiência. Nas quintas-feiras, sem mais delongas, todo mundo sabe que tem um quadro bacaninha que as pessoas esperam e a gente vai para ele a partir de agora. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Márcia, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Apesar do frio, tá tudo bem. Ah, mas hoje tá luxo do gaúcho, já 14 graus, tá uma delícia, né, Márcia? Sim, Deixa rolar o aham. frio. Você não é muito do frio, Márcia? Não, não, eu sofro no frio, então Ah. talvez eu fique uma pessoa um pouquinho mais difícil no frio. Ah, eu brincava com um colega minutinhos, Márcia, dizendo a ele, né, fazendo uma referência, nós estávamos falando sobre comportamentos, personalidade, e eu brinquei com ele: "Eu sou a pior pessoa que eu conheço e eu tenho lugar de fala, porque eu me conheço". Eu tô brincando, né. É que na verdade a gente só pode se conhecer a gente mesmo, né, Márcia, a gente, imagina que conhece os outros, mas de verdade a nossa propriedade, nossa capacidade de conhecimento é realmente só sobre nós, é uma brincadeira. Eu gosto muito do frio, Márcia, eu gosto de dias, assim, como hoje, fresquinho, friozinho, com Parabéns. sol, assim, perfeito. Eu funciono melhor, eu fico um pouquinho melhor em dias assim. Mas tudo bem, o clima não depende da gente, né. No quadro de Aham. hoje, gente, para quem está acompanhando pelo rádio, muito obrigada, mas também está em live, viu, lá no facebook.com/Rede Tua Rádio. Quando ele conclui o quadro, Maravilha. vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio, que são mais formas. "Ah, não consegui acompanhar, eu queria muito escutar a Márcia, não consegui pegar ao vivo", não tem problema, fica armazenado em vídeos nestes 2 ambientes digitais. Márcia, a ouvinte que me pediu para passar o tema, ela me pediu para não identificar o nome, tá. Então a gente vai preservar o nome dessa pessoa, mas é uma pessoa que frequenta aqui os programas, está sempre com a gente, é uma mulher, tá bom? Pronto, já dei pistas o suficiente. E ela tinha perguntado ainda na semana passada sobre dicas, ideias, sugestões, Márcia, de como todos nós podemos lidar melhor, versar em ambientes difíceis com pessoas difíceis, e como a gente pode ter, quem sabe, um sinalizador para que a gente perceba que será que não somos nós a pessoa difícil, né? Aham, Achei bem ótimo. interessante. Não, muito bom. A minha primeira fala são 2 perguntas, tá. Será que a gente não deveria estudar as pessoas que são consideradas fáceis? E Uhum, será que a gente aguenta conviver com pessoas fáceis? Então, é uma provocação inicial nesse sentido, né. uhum. Eu falava com uma amiga, antes do nosso quadro aqui, né, e ela brincou e ela disse: "Pois é, né, às vezes eu tô tão irritada, tão mal-humorada, encontro alguém tão feliz, como é irritante, como é difícil ver aquela pessoa que não entra na briga, que não se incomoda". Então, brincadeira à parte, provocação à parte, eu acho que é importante a gente, né, também se perguntar, e acho que faz parte aí um pouco, né, do que tu trazia, Beverly. Como é que a gente lida com alguém que é difícil? Então, para início é isso, o que que é que está difícil nessa relação? Será que não somos nós que muitas vezes a gente está numa conversa, a gente está numa, né, numa situação e aí começa um conflito, começa um embate. O que será que a gente está sentindo ali? Será que a gente está querendo ter o controle daquela conversa? Será que nós estamos querendo ser reconhecidos na razão daquilo que estamos falando? Ou será que a gente quer simplesmente ter o poder de dizer: "Não, aqui eu sei, aqui eu mando, aqui sou eu"? Então, como tu trouxe, Beverly, o primeiro passo é nós nos conhecermos. O que está me afetando? O que que essa discussão diz sobre mim? Eu vou trazer um exemplo.
Poucos dias atrás estava com uma amiga que ela, em alguns momentos, ela tem dificuldade de eh, escutar e do ponto de vista de uma outra pessoa, né. Então ela tinha uma opinião diferente sobre a minha, num determinado assunto, e eu tinha informações e conhecimento muito maior do que ela sobre aquela temática. Quando a pessoa e eu quis convencê-la. Esse foi o meu problema, né. Então, eu queria ali que ela reconhecesse o meu saber sobre aquele assunto, mas a pessoa não está afim de escutar, a pessoa não está afim de, aprimorar o conhecimento dela. Ela está posicionada num momento em que ela quer que aquela opinião ou aquele, né, aquele desejo naquele momento em relação àquilo prevaleça, independente se aquilo ela está certa ou não, porque as discussões elas não são racionais. Então, para a gente contextualizar isso, é importante a gente entender o que, que eu estou querendo quando eu entro num embate. Porque se o outro lado não quer escutar ou não quer evoluir, é um direito que ele tem. E quando eu insisto nisso, é porque eu, então, estou querendo ou ser reconhecido, ou ter o controle daquela conversa, ou ter o poder. Olha, eu sei mais que você. Então, esse é o problema de muitas vezes a gente lidar com pessoas difíceis. Tá, a gente tem mais dicas aí, mas é para a gente aquecer o assunto aqui, Beverly. É, começou bem, né. 2 pontos importantes, resgatando aqui, é olhar o que é que aquela situação difícil rebate na gente, né, pronto, começa por ali, uma autoavaliação. E depois é não cair, né, no golpe emocional de tentar convencer pessoas. A gente não vai convencer se a pessoa não quiser, né, Márcia, acho que, perceber esse golpe que a mente dá, bacana. Daí pra frente, o que mais a gente pode fazer, Márcia, ou até perceber se nós não estamos sendo as pessoas difíceis, como nós podemos, talvez, acho que vou trocar a pergunta, como nós podemos ser mais facinhos, sabe? Pessoas mais fáceis de lidar, de estar nos lugares. Porque eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi e já disse muitas vezes, mas hoje nem eu me suporto. Aham. Hoje eu não tô boa, nem eu me suporto. Se eu morder minha língua, eu morro. Bom, né? Primeiro, tem várias coisas, tá? Várias dicas, eu acho que é uma temática super importante, porque a gente dizer o que é uma pessoa difícil é muito relativo. Pode ser difícil para você e não para mim, pode ser difícil para você agora, nesse momento, porque você já está com alguma outra questão, e aí a tua tolerância está muito menor, então a gente não tem como classificar. Mas, claro que a gente tem alguns indícios, né? Eu acho que todo mundo conhece aquela pessoa que a gente considera unanimidade, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, que são unanimidades, ou seja, são pessoas que circulam em vários ambientes com situações e temas diferentes e elas ficam bem com todo mundo. São pessoas que têm uma habilidade muito grande de social, de circular entre os outros, e o grande ponto é que elas não se afetam. Elas não tentam ter razão, elas não querem, elas naturalmente impõem o ponto de vista delas. Elas tentam sempre enxergar alguma coisa boa no outro ou naquela fala daquela pessoa. Então, isso já desmonta toda uma resistência que a gente acaba tendo com alguém que é muito posicionado, alguém que é rígido ali nas suas colocações e nas suas opiniões. Então, quem é mais fácil de conviver são, de fato, pessoas que procuram não entrar no embate, não cair no que tu falou nessa armadilha, não querer trazer a razão para si. São pessoas mais seguras e tranquilas emocionalmente. Isso não significa que essa mesma pessoa que circula muito bem com todos não tenha que chegar em casa e tomar o seu remédio antidepressivo, porque ela não está muito bem. Então, muitas vezes, é uma pessoa que aguenta mais do que deveria. Então, esse é um ponto importante.
Outra coisa que a gente vê, que é super importante, é como eu me torno alguém mais fácil. Primeira coisa, eu tenho que tolerar não ser amado por todo mundo. Eu tenho que ter uma segurança a ponto de eu perceber que o outro está me rejeitando ou está rejeitando a minha ideia ou a minha posição, e eu tá ok, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem um grau de insegurança, e aí vamos pensar em uma escala de 1 a 10, né? Qual é meu grau de insegurança em relação àquilo que está acontecendo ali? Se eu estou muito insegura, eu vou querer me fazer ouvir, eu vou querer me fazer reconhecer. Então, são momentos em que, muito provavelmente, eu também vou pegar carona com a pessoa difícil e vou me tornar difícil, né? Então, a gente começa por aí, né. Quem você é numa relação? Tu é aquela pessoa que é a salvadora: "Ai, eu estou fazendo bem para todo mundo aqui, eu sou alguém que dou conta, eu sou a pessoa mais forte da história, eu sou a vítima". Então, também fala do papel que a gente ocupa ali, né. Mas a gente ainda tem mais algumas dicas aí, Bebe. Márcia, eu sempre fico me perguntando, né, sobre essa questão de o que também é difícil, né? A gente sabe que nós vivemos um tempo, de confusões, de conceitos, de discussões rápidas, de muitos impulsos, né? Então, dentro deste cenário, talvez lidar com situações difíceis seja simplesmente estar vivo, né? Estou vivo, ponto. Logo, estou diante de múltiplas possibilidades de situações difíceis, né? Então, é como se instrumentalizar para também ir se preparando no dia a dia, para separar aquilo que é mais difícil do que aquilo que é só difícil. Isso. Bom, isso que tu traz é super importante, porque se a gente dá um peso igual para qualquer coisa, aí nós vamos ser reféns sempre, de algo externo, né. Então, não, tem coisas que: "Ah, eu esqueci de comprar pão". Nossa, isso é um problema. Né, é uma coisa difícil e eu vou ter que fazer um enfrentamento dentro da minha casa, porque não tem pão. Agora, eu tenho alguém com uma doença muito grave que está exigindo, cuidados emocionais, de tempo e financeiros. É outro problema, é outro nível de problema difícil. Então, quando a gente não consegue fazer essa distinção, a gente acaba sendo muito refém, tá. Mas vamos lá, vamos para dicas bem práticas, tá. Primeiro, a gente tem que proteger a nossa energia muito antes da nossa imagem. "Ai, se ele vai achar que eu não sei sobre aquele tema". Voltando lá no meu exemplo, eu queria, o reconhecimento do tanto de conhecimento que eu tinha em relação àquilo. Tá, em relação àquele tema, e que visivelmente a pessoa não entendia, do que eu estava falando, ou não tinha o nível de conhecimento. Eu queria que a minha imagem de conhecedora prevalecesse, mas eu me desgastei emocionalmente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é: vamos cuidar da nossa energia? Vale esse desgaste? Não, não vale. Aí tem um mantra aí que a gente pode pensar também, que é: "Não dai pérolas", aí é horrível, mas eu penso nisso. "Não dai pérolas aos porcos". É um ensinamento bíblico que às vezes é: não dá o que o outro não quer, o que o outro não entende, o que o outro não pode receber. Depois, dar limite não é ser agressivo, né? Então, muitas vezes eu vou ter que dar limite para aquele assunto. A gente não pode se explicar demais uma situação. Como é que eu percebo quando eu estou me tornando difícil? Quando eu começo a ficar angustiada e vai me dando aquele nervoso que eu penso, eu preciso falar, eu preciso continuar, eu preciso. Quer dizer, quanto mais eu estou angustiado, provavelmente mais impulsiva eu estarei. Outra coisa, não reage na impulsividade. Dá um silêncio, dá um tempo, porque isso a pessoa uma pessoa que visivelmente está sempre negativa, está sempre reclamando, está sempre combatendo, né, são as pessoas que eu chamo SPC, é só para contrariar. Tem gente que é só para contrariar, elas vieram ao mundo para contrariar.
né? Então, se a pessoa veio ao mundo para contrariar, vale o meu desgaste, vale eu fazer enfrentamento, vale eu responder na impulsividade, vale eu querer ter razão. Então, eu preciso começar aí a não me explicar, não reagir no impulso, diferenciar o que é empatia do que é eu estar presa, né, num processo da pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa vai rebater de um jeito muito nocivo, ela não está falando sobre, não é sobre mim, é sobre ela, né? E isso é importante. As pessoas estão falando sobre elas e não sobre a minha pessoa, né? Então eu preciso diferenciar isso. Claro que eu tenho que escutar, mas eu tenho que entender que muitas vezes é algum sofrimento que ela está tendo, que ela não está, ela está projetando em mim e que eu preciso, né, ficar um pouco mais tranquila. Outra coisa que é super importante é duas últimas coisas, tá? Primeiro, eu tenho que aprender a encerrar uma conversa conflituosa ou ruim ou difícil. Eu preciso entender o momento de parar. Só que às vezes o cortisol está aqui dentro da gente e a gente quer e a gente não quer sair. Aquele papo, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Então, quer dizer, será? Né? Será que a gente não tem que se blindar aí? E, por fim, é a gente não transformar um conflito numa obsessão mental. Olha Uhum. que interessante que é isso, Beverly. Eu já entrei, já teve o conflito, a situação já ficou ruim, e eu já resolvi ali na hora. Se eu ficar remoendo isso depois, e pensando, e analisando, e contando para um, e contando para outro, e sofrendo, significa que eu transformei isso numa obsessão mental. Então, é um problema muito grande, porque eu vou pegar um estímulo de fora, que é alguma coisa de alguém difícil, e vou transformar isso ruim para mim. Então, acho que são aí alguns desses pontos que são importantes. A ouvinte que provocou esse tema hoje aqui, ela agradece, Márcia, e ela só ponderou que muitos dos, enfim, dos exemplos e das dicas que você deu, alguns ela já pratica, né, em situações difíceis, e ela assim mesmo se pergunta: qual o limite, né, entre deixar passar, se posicionar sabendo que vai gerar um conflito que muitas vezes não vai terminar em nada. Então a sensação de impotência, aquela sensação de estar sendo meio tapete, sabe? Os outros vêm, pisam em cima, os outros vêm, pisam em cima. Então, ela só fez essa pequena ponderação. É o sentimento que ficou para ela. É como lidar agora Ótimo. com esse sentimento. Olha, primeira coisa que eu acho super importante eu falar das empresas que eu vou dar consultoria, isso dentro do campo da saúde mental. Ninguém pisa em ninguém enquanto a pessoa está de pé. Eu só piso em alguém se a pessoa estiver deitada. Então, primeira coisa, não deixe. Se alguém está pisando, é porque eu deixei, de alguma forma. Pode ser que a pessoa tente. Ok, eu estou percebendo que a pessoa está tentando pisar em mim, eu saio desse campo. Eu não fico ali, eu não fico refém desse espaço, querendo mostrar para a pessoa que ela não deve pisar em mim. Eu não fico nesse espaço fazendo com que a pessoa perceba o meu reconhecimento. Lembra lá no começo, né? Eu não vou buscar um reconhecimento. Se a pessoa não consegue me valorizar, isso fala sobre ela. E se eu tenho segurança suficiente, eu saio. Literalmente eu saio. Como é que a gente termina uma discussão que a gente sabe que não vai dar em nada? Olha, eu não quero, essa conversa realmente não vai trazer bons frutos aqui para nós e eu estou encerrando. E aí eu saio do ambiente. Eu vou, estou dentro de casa, eu vou para outro quarto, eu vou tomar um banho. Então, são também as micro recuperações que a gente tem que fazer. Eu saio daquele campo do conflito, porque o cortisol, junto com a adrenalina, vai querer que eu continue ali. Nós não somos assim tão bonzinhos. Muitas vezes a gente
quer ficar ali na briga. E esse é o grande problema, é onde a gente se iguala a uma pessoa difícil. Nessa hora, acaba que a gente fica difícil. Então, o que que eu posso fazer? Primeira coisa é o que eu estou querendo nesse embate aqui continuado. Então, eu não vou deixar alguém pisar em mim, mas o que que eu estou fazendo convivendo com alguém que não me respeita, que não me valoriza, que não me reconhece? O que que eu estou fazendo nesse ambiente? Aí é uma questão de a gente ter livre arbítrio de poder sair dessa situação. Eu estou presa, eu estou refém, eu estou num casamento ruim e não consigo sair, opa, então eu vou ter que repensar isso. Eu estou num trabalho em que isso acontece o tempo inteiro, bom, então eu vou me planejar, eu vou me programar, eu vou sair desse ambiente, porque muitas vezes a gente tenta mudar o ambiente, e às vezes não é possível. Então, quando não for possível, a gente bate em retirada, com estratégia, com tempo, para não se sabotar, mas por que que eu vou ficar refém ali? Então, quais são as formas que a gente pode, ao longo do dia, ir se recuperando? Eu vou fazer respiração, estou aqui no embate, a pessoa veio aqui me encher o saco, agora eu não posso sair desse trabalho, é alguém que está do meu lado. Eu vou até o banheiro, eu vou fazer uma respiração lenta, eu vou intencionar que eu vou conseguir sair dessa situação, eu vou dar uma pequena caminhada, eu vou tratar de me alimentar, de fazer exercício, de comer e de dormir direito, porque ninguém que está num nível de estresse, seja físico ou emocional, tem uma tolerância emocional grande, a gente fica com a tolerância muito pequena. Eu vou ouvir uma música boa, eu vou ficar em silêncio. Então, eu vou rezar, eu vou comprar flores para mim. Então, eu vou fazendo pequenas coisas ao longo do dia que vai reduzindo essa minha carga emocional, para que eu tenha mais plasticidade de conviver em alguma situação difícil. Mas, sobretudo, eu tenho que ficar com alguém que está muito próximo o tempo inteiro sendo difícil, eu não consigo sair disso, aí que volta para a gente poder se analisar e se perguntar se a gente não está se colocando num nível de autossabotagem e a gente não está se machucando por questões que a gente pode aí resolver, né? Não podemos resolver no curto prazo, ok, eu vou me planejar para médio prazo sair disso. Se não, a gente está pactuando com o ruim. Nossa, perfeito. Márcia, tivemos uma aula aqui, né, muito pontual. Para fechar, você ainda ficou algum detalhezinho que você gostaria de dizer? Olha, não, deixa eu ver, a gente, né, organiza tantas coisas, né, e na hora vem, mas, eu acho que não, Beverly, eu acho que é isso, assim, me chama um pouco a atenção isso que a ouvinte falou e que eu escuto muito isso, mesmo com líderes, por exemplo, né, nas empresas, dentro do trabalho de consultoria que a gente faz, imagina um líder que está sempre entre a direção e os funcionários tendo que fazer um meio de campo ali, e eles lidam com pessoas muito difíceis, o que que eles podem fazer? Então, a gente faz um pouco dessa blindagem, né, emocional, e a gente separa o que é do outro e o que é meu. Então, eu não vou projetar, eu não vou reagir, eu não vou, né, esculachar o outro, eu não vou fazer fofoca do outro. Aliás, essa é uma pauta, era sobre isso que a gente falava lá no caso que eu trouxe para vocês, no meu caso pessoal, né? Que eu dei a definição de fofoca, né? Que a fofoca é um comentário tendencioso sobre um terceiro ausente, ou seja, a gente faz fofoca daquela pessoa difícil, né? Aham. Por quê? Porque a gente quer denegrir a imagem dela, porque a gente quer agredir. Ninguém faz fofoca para elogiar, toda e qualquer fofoca, ela é para agredir o outro, e toda vez que eu estou querendo agredir o outro, que eu não tenho nada a ver com a vida dele, e eu não tenho nada que está falando mal dele pelas costas, toda vez que eu faço isso, a gente está numa relação de inveja. Uau! Ah, mas é verdade que aquela pessoa é grossa. É verdade, mas tu está falando mal dela.
O que que te afeta nela? O que que essa pessoa tem que tu gostaria que fosse tua? O que que essa pessoa desperta inveja em ti? E essa era a nossa discussão, e ela disse: "Não, eu não invejo nada na fulana a qual eu estou falando mal". Isso é inveja. E aí a gente fica no embate, né. Então tomem isso, até porque a fofoca, ela é algo tão nocivo, e as pessoas acham que: "Ai, não, mas olha só, vamos se encontrar", banaliza, né, "vamos se encontrar para fazer uma fofoquinha". Não quer dizer que eu nunca faça, mas quando eu faço, eu já faço meu tema de casa antes: "Ó, eu vou fofocar da Beverly, porque ela é uma ótima comunicadora e eu invejo isso nela, e eu gostaria de eu ser essa comunicadora". Pronto, agora eu posso falar mal da Beverly. Mas não é o caso, tá, Beverly? Eu adoro conversar contigo. É só para exemplificar, Ai, que entendeu? ótimo. Porque é isso que a gente tem que fazer. Então a gente parte do autoconhecimento para parar de falar mal do outro, e aí aquela pessoa ter toda a justificativa do mundo. A pessoa pode ser difícil, pode ser grossa, pode ser maldosa, ok, mas eu me blindo e eu não fico botando a minha energia, a minha fala e o meu tempo em alguém que não vale a pena, né? Uhum, perfeito. Márcia, muito obrigada por hoje, viu? Amei. A ouvinte, Obrigada, a ouvinte também mandou amei. 1000 elogios aqui para você, viu? Obrigada, obrigada. Participe mais. Tá certo. Gente, eu vou encerrando o quadro aqui. Muito obrigada, Márcia. Ele fica armazenado e disponível em vídeos Facebook e também no YouTube. Não pira.